Fala, Pedrão. Deixa eu arrumar minha câmera aqui que eu vou te chamar, cara. Que agora deu pra dar problema aqui em cima da hora. Acho que vai. Fala, Pedrão. Beleza? Beleza pura? Tranquilo. Maravilha, meu amigo. Show de bola. E aí, Na um medida do prazer, possível. é claro, né? Legal, cara. Pô, tô Espe- feliz, né, que sua imagem entrou fácil, cara. A live com o professor Alcides não rolou, né? A imagem dele não tava entrando no momento da live. Que bom que deu certo aí pra gente fazer. Ah, sim, foi tranquilo aqui para entrar. Beleza, Pedrão, show de bola. Cara, então, hoje o nosso tema aí é importantíssimo e, ao mesmo tempo, exige um olhar interdisciplinar, né? A gente vai falar de tênis e racismo, né? Basicamente, é isso, né? E como que a gente Sim, vai conceituar essa conversa, né? Essa discussão ali sobre a nossa modalidade, né? Que sempre é um grande tabu isso no universo do tênis, você tocar em algumas pautas, né? Que são relacionadas ali a um perfil de, vamos dizer, de classificação social, um perfil econômico da sociedade que não se propõe a fazer essa discussão muitas vezes, né? Não está nem aberta a poder fazer esse debate teórico, né? Mas, enfim, acho que é importante para os professores, é importante para os estudantes, é importante para a conjuntura da população em geral, para poder realmente entender o que está acontecendo no mundo hoje, né? A gente vê os levantes aí do que está acontecendo nos Estados Unidos, mesmo agora na França também, com maior proeminência. E a gente fica se perguntando cadê a mobilização nacional dos negros, né, no Brasil? O que está acontecendo? É uma coisa que as pessoas me perguntam também, né? Mas é complicado. O Hegel falava que quando você não conhece a sua história, os povos que não conhecem a sua história tendem a repetir ela, né? E essa é uma coisa que a gente tem que começar a colocar de pano de fundo também. Beleza, você quer fazer uma introdução também, Pedrão? eu acho que é um tema que está muito em voga aí, nos dias atuais, né? Depois do assassinato do George Floyd, é entender que esse movimento, né, da luta do povo negro não é um movimento de agora, não é um movimento que surge por causa desse assassinato, né, pela polícia de Minneapolis. É um movimento já que vem há muitos anos denunciando, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, em outros lugares do mundo, né, essa violência policial, esse racismo estrutural, né, na sociedade. E eu acho que é fundamental a gente trazer esse tema, né, que vem acontecendo agora, né, essa ebulição aí no mundo, e aproveitar para também falar sobre isso na nossa modalidade, né, que é o tênis, que, como você já colocou aí, é uma modalidade elitizada, né, uma modalidade que muitas vezes a gente não quer falar sobre os problemas de classe e raça que existem nela, mas que são evidentes, né? E acho que é trazer isso também dentro de um contexto de uma realidade brasileira como um todo, né? Para para fazer essa live, na verdade, eu li esse livro aqui, O Genocídio do Negro Brasileiro, e eu acho que ele traz muitos pontos importantes aí quando a gente vê que não é só no Brasil, né? Que não é só no tênis que o tema do racismo não é tratado, né? É um problema nacional. A gente sempre teve a crença de que, né, vivemos numa democracia racial, e quando na verdade não é muito bem isso que acontece, né? Com certeza, com certeza. Esse foi um pano de fundo, né, dentro dessa questão aí que você colocou da democracia racial. Não dá para não citar o Gilberto Freire, né, que foi um grande sociólogo aí brasileiro, na década de 30, sobretudo, que ele colocou essa questão desmistificando um ponto positivo, né, desmistificando a questão da superioridade, né, da raça branca frente à raça negra. Isso foi bom, mas colocou a questão de maneira a paralisar a conversa, dizendo que o que nós tínhamos que
o que existia, na verdade, era uma desigualdade social, né? Como se a desigualdade de raça não fosse desigualdade social. Então, de alguma maneira, essa discussão acabou ficando bastante engessada durante muitos anos, né? Porém, foi na academia também que ela depois voltou a ganhar força, voltou a ganhar forma e voltou a emergir depois com movimentos socioculturais, né, que vieram depois a sustentar, né, um maior ensejo, um maior desejo da população negra, né. Cara, tem muito, dá pra gente poder ir por vários, é uma discussão que dá para fazer por vários caminhos, né, mas eu gostaria realmente de começar pelo esporte, e aí a gente vai tentando puxar os links, né. Não tô com ele aqui perto, mas o livro é O Negro e o Futebol Brasileiro. É um livro importantíssimo para quem é da área da educação física. Ele traz uma história muito interessante, né, que eu falo que se você quiser entender realmente o fenômeno esportivo, sei lá, você quer ser bom em pedagogia de esporte, né, e sobretudo no ponto de vista sociológico, você deveria estudar futebol. Porque o futebol ele tem um campo de pesquisa muito grande e ele abarca realmente muitas questões complexas dentro da história brasileira, né? E nesse livro é interessante que tem uma passagem, cara, que você sabe que o futebol no início do século XIX, né, logo que os imigrantes ingleses trouxeram o futebol para os grandes clubes, né, do Rio de Janeiro, Rio Cricket, por exemplo, né, e tudo mais, o futebol era jogado entre as elites, né, para poucas pessoas. E o que começaram a reparar é que os negros chamavam os negros para jogar, para dar quórum, porque o futebol não era um futebol, uma modalidade popular naquele momento. O remo, por exemplo, era mais popular que o futebol, né? No Rio de Janeiro, era uma outra condição. Clube de Regatas do Flamengo, Clube de Regatas Vasco da Gama. Perfeito, perfeito. E aí começaram a chamar o porteiro, chamar o fulano lá para poder fazer o time, né? E o fato começaram a perceber que essas pessoas jogavam futebol nas suas comunidades, nas suas regiões, né? E elas eram boas. Aí tem um caso muito interessante do Fluminense, cara, que aí essa história, a famoso deboche até, né, que se fez durante muito tempo com o time do Fluminense, que é um fato histórico, né, de que os jogadores negros, eles eram colocados numa situação de, tá bom, vocês vão jogar porque vocês fazem diferença no time de futebol, mas nós vamos embranquecer vocês. Como? Pó de arroz, exatamente, cara. Literalmente, né, aplicando pó de arroz lá no indivíduo para poder parecer que o sujeito era, sei lá, branco, né, alguma coisa assim. E isso explica muito da mentalidade do brasileiro, de modo geral, né? A ideia de que aqui a gente não teve apartheid, né? Segregação, que foi algo institucionalizado, que a gente pode falar que aconteceu na África do Sul e também nos Estados Unidos, mas aqui o preconceito ele deixou essas mazelas veladas, né? Então, a gente já pode ter um panorama inicial bem nesse sentido. É muito curioso isso, cara. Sabe que no cenário do tênis brasileiro, né, a gente tem algumas questões muito pontuais, não é muito comum as pessoas falarem disso, até alguns jogadores que poderiam se pronunciar a respeito, ou trazer essa pauta de uma maneira mais forte, eles preferem não colocar, que é o caso do, sei lá, vou citar aqui, Júlio Silva, sabe? Mesmo o Givaldo Barbosa, que tem uma passagem interessante, de quando Quem manda ele mensagem foi eleito. Gabi é uma aluna minha lá da medicina. Pois é. Eu sempre fico atento para as perguntas que vão surgindo e aí às vezes a gente se perde. Mas o caso de Givaldo Barbosa, da década de 80, né, que ele era o melhor jogador brasileiro na atualidade, né, e o Kirmair estava já em final de carreira. E o Paulo Cleto decidiu levar o Kirmair, mas não levar o Givaldo, né? O Givaldo trouxe isso numa entrevista dizendo que considerou preconceito essa decisão na época do capitão da Copa Davis, que era o Paulo Cleto, né? Então,
esses pequenos casos, né, vão dando essa mostra para a gente, né? Mas realmente o que é pior é quando a gente comenta o que acontece, por exemplo, nos nossos clubes, nas nossas aulas, né, nas academias e tal. A gente não vê pessoas negras tendo aulas de tênis, né? As pessoas negras são as pessoas subalternas dentro da estratificação social, né? É a faxineira, é a menina da cantina, a menina que vai limpar o chão, né? E realmente a gente não vê esse cenário de escala aí da população negra também nas modalidades, a gente poder dizer assim, eruditas ou ocupando espaços, né? Então a gente pode realmente falar do ambiente de segregação velado ainda. Você quer colocar mais Nesse, algum ponto? cara, nesse sentido, hoje, por causa da live, eu liguei para o Thiago. Lembra do Thiago que faz história? Ela fez história lá no Unicamp e tal. Jogador, bom jogador também. E estava conversando com o Thiago sobre experiências que ele já teve, assim, né? De enfrentar o racismo dentro do tênis, né? E aí ele me contou uma história hoje. E perguntei para ele se eu podia trazer aqui para a live. E ele permitiu, claro. E aí ele contando uma história de quando ele foi jogar o Campeonato Brasileiro de Desporto Universitário, feito pela Confederação mesmo de Desporto Universitário, a CBDU, e esse campeonato foi num clube grande, lá de São Paulo, um dos maiores clubes do Brasil, e na hora que ele foi entrar no clube, com a inscrição feita, confirmação, tudo, ele foi entrar no clube, segurança barrou ele. Tipo, não, acho que você não pode entrar, veja bem, né? E aí ele teve que comprovar que, né, ele era um jogador, ia disputar o campeonato. Enquanto isso, os outros atletas que iam chegando iam passando, sem problema nenhum, sem verificação de documentos e tal, e só ele sendo barrado na entrada. E aí, depois de passar por isso, ele ainda, quando ele entrou no clube, as pessoas perguntavam se ele era rebatedor ou se ele estava ali para pegar a bola. Então ninguém considerava que um negro estava naquele clube para disputar um campeonato, né? Então fica e é uma situação assim, eu não posso falar por nunca ter passado. Eu acho que talvez você tenha experiências assim que você possa relatar que deixam claro assim esse racismo existente, esse preconceito, essa coisa do ele está aqui para fazer determinadas funções, né? Ele não é uma parte do nosso grupo, né? Com certeza, com certeza. Se a gente puxa rapidamente um leque histórico, né, e começa a entender um pouco mais de por que, de fato, a história se perpetua, por que é assim, né, porque o ciclo parece continuar, entender um pouco o que aconteceu ali, vamos pegar do período do Estado Novo, né, a gente pega 1920, 1930, né, sobretudo sobre a tutela do Getúlio Vargas, no qual existia realmente um plano de imigração, né, de europeus para poder assumir aqui as grandes propriedades de terra, as produções brasileiras. E o imigrante, ele tentou ao máximo se distanciar, né, da cultura negra, da raça negra, no sentido de que, olha, nós não queremos ser escravizados, né, igual aconteceu com os negros. Então, a gente vai para fazer um outro divisor social, né? Então, aí realmente foi formada a classe média brasileira, né? Foi dessa maneira que se instituiu ali o que a gente poderia fazer desse recorte social, né? Sabe? E tinha um recorte interessante, né? Que inicialmente o governo brasileiro queria atrair pessoas brancas, né, da região da Pomerânia, né, e aconteceu que veio gente de todo que é canto, do sul da Espanha, do norte da Itália, foi uma salada de fruta, né, porque a ideia justamente era o intuito do embranquecimento, né, da miscigenação. Tem um documento de 1914, de um diplomata brasileiro, quando eu recuperar aqui os escritos, eu vou trazer o nome dele, que justamente quando ele vai na Convenção de Raças, na época em Los Angeles, ele fala que
o problema da miscigenação brasileira ia ser resolvido em 100 anos. O racismo brasileiro ia ser resolvido em 100 anos por conta dessa política já instaurada da miscigenação. Né? Então... E que reclamasse que 100 anos, um século era tempo demais, né? Para promover esse embranquecimento da raça. Né? Essa era a mentalidade em voga, né? Mas que isso diz muito, né, sobretudo algumas regiões do país, né? Eu tive o ano passado em Curitiba, no terceiro Congresso Brasileiro de Tênis, e eu pude andar em diferentes setores, né? Tanto no bar, como no clube, como, né, com os professores do lugar. E você encontra pessoas extremamente interessantes do ponto de vista da competência, do ponto de vista da humanidade, do ponto de vista da organização, né? Coisas interessantes no cenário de uma região do país diferente, mas você encontra também uma mentalidade bastante agressiva, tóxica, né? Para a gente poder usar um termo mais atual até, de como a ideia da segregação, né, velada não foi bem aderida ainda por um setor da sociedade, né? Um bom termômetro é andar de Uber, né? Você vê pessoas que você tem essa noção, quando você conversa com as pessoas que já estão a parte de um sistema de remuneração, já estão empregadas de maneira precária, você consegue observar essa mentalidade com mais clareza, né? Então é muito aquilo o Estado é corrupto, tem que ser Estado mínimo, não me importa de trabalhar 18 horas por dia, né? Não, tem que acabar com o SUS. Então você vê esse tipo de discurso mesmo na prática, isso é muito perigoso, né? E isso é interessante, não é fazendo nenhuma apologia negativa a qualquer região do país, mas isso é muito forte realmente no sul do Brasil, né? Isso é bem evidente. E esse é um ponto. Isso você comentou, essa pergunta a respeito do preconceito, né, das diferenças, né? Isso pode acontecer o tempo todo, poderia estar várias, né? Desde uma blitz no trânsito até relacionamentos, né, pessoais, ou até como, sei lá, como vou no supermercado, né, e o segurança vai ficar te seguindo o tempo todo, né, com medo de que você roube alguma coisa. Eu estava um dia em Olambra e eu estava numa loja de flores, né, ali e tudo. Aí uma moça veio com um vaso gigantesco, ela pegou assim, deu na minha mão e saiu. Ela falou, ó, leva lá na frente agora, tá? Que eu tenho que passar ali com meu irmão. Eu falei, moça, eu não trabalho aqui. Assim, acabou o clima, as pessoas estavam em volta, acabou o clima, né? E aí, mil desculpas, coloca dedo para cá, dedo para lá, né? Mas a gente sabe, né? Porque você tem uma marca que tá no seu fenótipo, tá no seu genótipo, né? Que é realmente a cor da sua pele. Essa é a questão do racismo no Brasil. E o que mais me incomoda também, Pedro, se a gente vai para fazer um recorte no jogo de tênis e vai fazer uma análise sobre os professores de tênis, isso é bem curioso de como os professores de tênis se comportam frente a uma realidade, né? Porque existe realmente um negacionismo aparente do que é ser negro, né? E, sobretudo, da sua própria origem. A gente percebeu muito isso nas últimas eleições, por exemplo, né? Você sabe que eu mesmo, o tempo todo, eu tenho que lidar com algum professor que vem tirar satisfação comigo em rede social, né? Falando alguma coisa aqui a colar, porque ele defende um regime de direita, extrema-direita, fascista, e o sujeito é negro, nordestino, né, ex-pegador de bola. É um negócio, assim, inimaginável, né? Você imaginar, você colocar essas cartas na mesa e realmente, aí você começa a entender a figura de um Hélio Negão, de um Fernando Holliday, da Índia lá, que saía direto e reto com o Bolsonaro, né? Esse maluco, cara, né?
que a gente não tem que nem dar voz, mas tem que falar da Fundação Palmares, que é o Sérgio Camargo, né, que nem o irmão reconhece ele. É uma coisa absurda, né, cara? É uma coisa... não tem nenhum sentido, né? Tudo realmente para poder agradar uma demanda da população que é extremamente racista, e eles são realmente cooptados, né, a falar mal da própria raça. Então é terrível. Aqui, ó, tem o professor Wilson falando que já teve problema também, o Wilson de Leme, né? Então é isso mesmo. E essa é a questão, né? No tênis isso é mais veemente, né? É interessante, Pedro, porque, só para continuar comentando a respeito dos professores, né? O professor de tênis no Brasil, ele tem uma coisa interessante. No começo, realmente, vamos pegar, eu fiz na minha monografia, né? Esse recorte através dos estudos do Miguel Crespo, que é um espanhol, que traz uma cronologia, né? Das aulas de tênis, de como eram as aulas de tênis em períodos históricos, né? Fazendo a relação tempo-metodologia, né? Que era empregada. E no início, quem dava aula de tênis também era o próprio sócio do clube, ex-jogador, que ensinava até através do jogo, né, sem nenhuma, de maneira totalmente empírica, mas era isso, 3 bolinhas na mão, né, então extremamente elitizado. Quando a gente vem para o Brasil, né, a gente tem um recorte um pouco diferente, né, que o professor de tênis, ele começa também a vir da figura do ajudante. Sim. O ajudante do professor de tênis, né, desde sempre, era aquele menino que pegava a bolinha, que foi pegador de bola, que foi o meu caso também, né, que era aquele sujeito que, por conta também da mudança do método, a gente vai falar já da década de 60, 70, já tem a instrumentalização do que é uma aula de tênis, né, com os drills, com as séries de repetição, tudo isso, né. Então, para servir também o aluno, né, o burguês que vai no clube desfrutar dessa aula, tem que ter alguém que o burguês não vai querer pegar bola, né? Então, se instituiu essa ideia de trazer alguém, né, um menino, normalmente de uma favela mais próxima, de uma comunidade. É só você ver como que os clubes estão circundados, né? A favela da Brandina é do lado da Hípica de Campinas, né? E assim a gente vê todo um carrossel de clubes, né? A gente vai no clube paulistano, se eu não me engano, também a gente vê as favelas do Magic 70 praticamente circundando toda aquela região. As pessoas que trabalham ali são realmente moradoras como a gente sabe, né, da comunidade. Então, os professores de tênis começaram também a emergir desse cenário, né, de subalternos, que eram inicialmente pessoas ajudantes, né, e que no momento onde não se exigia formação profissional, né, como é hoje o caso da exigência do CREF, né, e que realmente coloca ali um divisor de águas a partir dessa questão também, os meninos negros, né, que normalmente são de famílias nordestinas, nortistas, que vieram para cá, que são das favelas, da comunidade, de bairros mais carentes, que ajudavam a se tornar professores de tênis, né? Então a gente tem... Nossa... de transformação de vida, né? Você começa como pegador, vira rebatedor e depois começa a dar aula. É mais ou menos esse o caminho? Era mais ou menos isso o que acontecia no Brasil antes da instrumentalização a partir do CREF, né? Eu tenho meu posicionamento a respeito disso também, né? Depois eu comento um pouco o que eu acho dessa questão, né? Mas era assim que acontecia, né? Inclusive, Júlio Góes, o Meca, né? Que era um jogador de Bauru, que inclusive o Gringo treinou ele durante a década de 80, foi 68 do mundo. Talvez aí o boleiro de maior proeminência que a gente vai conhecer, né, do tênis brasileiro, tinha um talento incrível, né? Aconteceu isso com o Meca, né? Aconteceu isso com o Júlio Silva também, né? Aconteceu isso com o Givaldo, né? É uma questão proeminente mesmo. Mas a problemática é que
os professores de tênis, nesse meio do caminho, o que aconteceu, né? Que a gente sempre fala, né, Pedro? Não adianta só você dar renda. Se você dá renda para a pessoa, você melhora a condição de vida dela, só que você não influencia. Lógico que é importante, é um primeiro panorama, mas você não influencia a vida cultural e educacional dessa pessoa, é muito difícil você, de fato, ter um sujeito emancipado, autônomo, né, que vai problematizar toda essa questão. É verdade, o Odair Santos também foi uma figura, o Odair que treinava com o Marcelo Saliola, o Odair ganhou a Copa Rainha, né, o torneio mais disputado do Brasil para as crianças, torneio de 500 crianças, uma coisa absurda. E o Meyer se encarregou da formação do Odair, né? O Odair depois não teve uma carreira de profissional muito grande, muito longa, mas também foi uma figura proeminente nesse sentido, né? O Jornal Nacional vinha entrevistar o Odair, sabe? De adolescente, era de fato algo, né? E essa questão, né? O professor de tênis saía de pegador de bola de uma renda, ia para o professor, melhorava a renda dele, tinha uma carteira de cliente, podia até receber o carinho do aluno, ganhava o tênis do aluno, a raquete do aluno, né? O aluno como um benfeitor, né? Um barão benfeitor, né? Que também docilizava toda essa relação, mas que também não, é uma condição que não cabe a esse aluno trazer essa discussão política, racial, econômica, estruturante da sociedade para esse professor que também, de certa forma, foi cooptado. Se ele fica só nessa relação, né? Se ele realmente não cruzar a ponte e fazer o entendimento do professor como sujeito histórico, ele vai de sujeito a objeto. Né? Aí você entende essa relação. É o professor que fica pingando de condomínio em condomínio, né? Ou de clube em clube, para poder garantir a sua renda, acha que está ótimo fazer isso, trabalha, é um Uber praticamente, 15, 14 horas por dia, né? Engole sapo do cara da Alphaville, engole sapo do cara do Swiss Park, nunca se realiza e é isso. Né? Essa é a verdade, né? Quantos casos, Pedro, de professores com problema de alcoolismo, por exemplo, que eu conheço ao longo da história? Professores mais antigos e professores atuais também, professores da nossa geração. Né? Quantos e quantos casos não aconteceram na região de Campinas, por exemplo, né? Professores excelentes, né? Mas que também chegaram uma hora e entenderam que só ganhar o dinheiro não era suficiente, porque o sujeito não se reconhecia como transcendente da sua própria história. Né? E isso é muito sério, isso é muito triste dentro da relação do professor de tênis no Brasil. E é um tema tabu, realmente. Eu estou falando muito, Paulo. Se quiser me cortar um pouco para comentar, não tem problema. Até porque minha experiência como professor de tênis é uma experiência recente, né? Então, eu acho que você tem muito mais propriedade aí para falar sobre esses casos e entender essa estrutura como é que fala? Do mundo do tênis, do mundo do professor de tênis, que tenta se encaixar dentro dessa realidade, que muitas vezes não é uma realidade da qual ele veio, a qual ele pertence, mas a partir do momento que ele passa a ser professor, né, de determinadas pessoas, ele acredita estar inserido nisso, mas a gente sabe que não está, né, socialmente inserido na mesma forma, né? Ali Perfeito. Ele é um prestador de serviço, né? Perfeito, esse é um ponto. Esse é um ponto. Ele não se reconhece como prestador de serviço. Ele não se conhece como figura utilitária, né, daquela camada da sociedade. Porque hoje, você sabe, hoje em dia, se o pai dá aula para o aluno, amanhã tem outro. Né? Acontece, a mentalidade hegemônica é essa. Essa que é a realidade, né? E o professor, eu tenho isso muito claro, ele não pode se iludir com essa situação. Né? Ele tem que realmente buscar maneiras de realmente transcender, seja pelo estudo da sua área, o estudo da sua raça, o estudo do mundo, o relacionamento social que permita o crescimento dele em todos esses âmbitos, né?
e realmente favoreceu infelizmente, um termo que foi muito mal alocado pela direita brasileira, mas que a gente tem que realmente refazer. O professor tem que, de fato, se inserir na luta de classes. Entender o que é isso, de fato. Luta de classe não é o jogo da interclasse entre quinta A e quinta B. O professor tem que entender isso. Não é isso que a gente está falando, né? Então, é muito complicado. Hoje em dia, você conversa com professores, inclusive professores de boa formação, sujeito que veio de uma boa universidade, e não dá para ter uma discussão política, porque falta fundamentação mínima, né? Então, eu acho que tem que começar a entrar um pouco nesse lado. O professor de tênis, que veio da cultura de pegador de bola, que tem uma origem, de fato, bastante humilde, tem um histórico familiar eu estava falando do jeito que eu estava comentando anteriormente, né? Que a família veio do Nordeste, não importa a região, né? Mas esse de fato é um recorte. Você vai nos cursos de professores de tênis, você vê, realmente, você olha a cor dos professores de tênis. Cara, são negros, cara. Você pode chamar do que você quiser, você pode falar moreninho, escurinho. É negro, cara. Você é negro, você se reconheça como tal, né? Tem um filósofo francês que é o Pierre-André Taguier, né? E ele fala isso, ele fala que ele repudia o conceito de etnia, por exemplo, né? Que ele fala que você colocar a questão da etnia, você não relaciona, você faz um assassino léxico, né, da situação. E quando você coloca etnia e não raça, você desconsidera o patrimônio cultural. Mas, enfim, o que eu estava comentando dessas tratativas, né, que às vezes o próprio negro se coloca, é algo realmente estúpido, para dizer a verdade, né? É algo que tem que ser colocado na berlinda o quanto antes, né? E realmente eu não vejo outra maneira senão o estudo e a reflexão para emergir desse cenário turbulento, lamacento no qual a gente está vivendo, né? A gente vê uma situação hoje de levante popular nos Estados Unidos e tem gente que não entende. Tem cara, cada mala que vai no meu Facebook, 2 da manhã, escrevendo nos comentários que não tem que quebrar nada. Vai falar pro Jacobino, em 1789, né, na Revolução Francesa, para não ter contato. Né? Vai falar pra não quebrar nada. Tá? Vai falar pro Luís XIV, ô Luís XIV, dá um pedacinho aí, vamos dividir esse reino aí, não dá, cara. Tá? A revolução é feita assim. Né? E é um tipo de conversa que não vai ter espaço em nenhuma roda de professor de tênis, isso, Pedro. Né? Você sabe como que funciona. Seja em Confederação Brasileira, seja no Tênis Mais, seja no FBT. Né? É uma coisa que quem tem que fazer de maneira independente nos nossos núcleos mesmo. Né? E nesse sentido, Denis, por exemplo, esse movimento que vem crescendo agora, né, que está com a hashtag aí, um monte de gente compartilhou e tal, que é o Black Lives Matter, né, o Vidas Negras Importam. Eu fiz uma pesquisa, né, para entender o movimento e tudo mais. E é um movimento que começa em 2013, então ele não é um movimento de agora, fora toda a luta racial que existe há muito e muito tempo. Teve a luta dos direitos civis dos Estados Unidos, nos anos 60, que culminam em assassinatos dos 2 maiores líderes, né? O Malcolm X, o Martin Luther King. Você tem os Panteras Negras reprimidos, oprimidos, caçados ao longo dos Estados Unidos. E aí surge o Black Lives Matter em 2013, e que, enfim, ele surge a partir do assassinato do Trayvon Martin, que foi um americano também, assassinado por um segurança do bairro. E aí começa 3 ativistas norte-americanos se reúnem e começam a trazer essa temática. E aí esse movimento ganha força em 2014, quando mais uma vez um negro é assassinado. Dessa vez ele é estrangulado por um policial. E quando isso acontece, esse movimento do Black Lives Matter ganha notabilidade, e você vê vários jogadores da NBA
utilizando camisetas antes dos jogos escrito I can't breathe, eu não consigo respirar. Isso aconteceu em 2014. Então, quando isso se repete em 2020, não é um movimento que aconteceu, é um movimento único, um caso esporádico, não, é um assassinato da população negra, e aqui no Brasil, como os dados mostram, né, um genocídio da população, da juventude negra que acontece, e que isso vem sendo falado há anos e anos e anos, e nenhuma medida é tomada. Então, quando a galera parte para mobilizações gigantescas nas ruas, quando você vê isso chegar na Bélgica e derrubarem a estátua do Rei Leopoldo, que teve uma das piores colonizações do mundo no Congo, quando você vê a estátua lá em Bristol, no Reino Unido, sendo derrubada de um antigo mercador de escravos, tal, isso é o estopim de um movimento que está acontecendo há anos e anos e não vê mudanças. Se a população visse alguma mudança no tratamento, se a repressão policial estivesse diminuindo, coisas do tipo, se tivessem avanços sociais, talvez a gente não tivesse esses grandes movimentos. Só que a partir do momento que isso é filmado, jogado na rede, mais uma vez, um policial mata um homem negro, aí culmina nessas manifestações gigantescas e, mais uma vez, a luta por direitos, né, o direito de permanecer vivo, né, que aí eu acho que é esse o grande ponto, né, desse movimento. É um movimento para eu tenho direito à vida, né, porque quando a gente olha no Brasil que 77% dos negros, dos jovens assassinados são negros, e que um jovem negro morre a cada 23 minutos no Brasil, a estrutura está errada. A estrutura está errada como um todo. Né? É isso, Pedro. Esse é um dado que realmente é reforçar, que você colocou muito bem, né? A cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil, né? A gente está falando do João Pedro, está falando da Ágata, também está falando de milhares e milhares de outros jovens negros, né? E a gente não precisa ficar preso, né, nessa questão, né? Tem um dado do Datafolha, se não me engano, é 96, 97, né? Ele diz que 87% das pessoas entrevistadas, também no cenário de milhares de pessoas, consideravam que realmente existia racismo no Brasil. Mas essas pessoas não se consideravam racistas, né? Então tem realmente essa questão muito premente na nossa realidade, né? Quer dizer, todo mundo né? Mas eu não sou. Então, você muito conhece complicado de... Eu conheço. Você não, eu não sou, né? Exatamente, né? Então, entender o caldo cultural também que está inserido é realmente muito importante, né? Eu atribuo, o Thiago acabou de entrar, o Thiago Trindade é nosso amigo, e eu atribuo, assim, um peso enorme à política de cotas para realmente minimizar, né, amortizar, de alguma maneira, essa diferença, né, na desigualdade de condições, né? E não só isso também, não só ficando nesse cenário, né? A gente viu, em alguns momentos, até no setor público, né, a criação de algumas regras para poder trazer realmente a alavancagem, né, da população negra também nesse sentido. Você deu Denis, aproveitando, tem até um dado muito legal da semana passada, que na semana passada teve votação do CONSU, né, o Conselho Universitário da Unicamp, e agora foi aprovado cotas nos colégios técnicos, que antes não tinha, né, no Cotuca, aqui em Campinas, e no Cotil, lá em Limeira, e agora 70% das vagas nesses colégios técnicos vão ser voltadas para as cotas, né? Então é uma necessidade dessa reparação histórica aí, e eu achei que essa posição da Unicamp tardia, né, dados os movimentos de cotas que iniciam lá no Rio de Janeiro no início do século, né? E a Unicamp demorou muitos anos, teve que ter muita luta estudantil para conseguir essa cota, e agora nos colégios técnicos eu acho uma grande vitória assim, do movimento você ter 70% das vagas voltado para as cotas.
É verdade, eu lembro até hoje, eu ainda era adolescente quando acho que a primeira instituição federal, na verdade estadual, né, acho que foi a UERJ, não tenho É o certeza, é a o UERJ em Erd. 2001, né, que instituiu aí a política de cotas e as pessoas falaram que essa política não iria funcionar, não iria durar, né. E a gente vê totalmente um cenário oposto, né? Você sabe que o Obama e a Condoleezza Rice dos Estados Unidos, eles foram também frutos, né, do programa de cotas também. Então, a gente tem para você ver, cara, é, tem essa questão que muitas vezes não é trazida à tona, né? Eu, sinceramente, acho que em alguns momentos da história, né, o Brasil foi considerado, apesar de ser o último país das Américas, né, a abolir a escravidão, como Brasil positivo, Estados Unidos negativo. Depois, Estados Unidos negativo, Brasil positivo, né, em diferentes momentos históricos. Sabe que teve um programa, até, um negócio interessante, né, porque o negro quando o negro nos Estados Unidos era perseguido pelos sulistas, né? Aí você vê a supremacia branca, o Ku Klux Klan, né? Tantos filmes que retratam isso no cinema também para poder realçar essa problemática, né? As torturas, enforcamentos e tudo que você imaginar nesse sentido, uma coisa realmente institucional, né? Através da uma cultura contra-racial. Quando os negros americanos eles olhavam para o Brasil e viam um presidente como Nilo Peçanha, né, que era um mulato de certa maneira, que os brasileiros não enxergavam como mulato, mas para o americano, nossa, como é que pode um presidente negro? Isso brilhou os olhos. E houve uma tentativa do movimento negro americano de fazer uma migração em massa para o Brasil. Mas as autoridades brasileiras, sabendo disso, coibiram logo no consulado, né, para isso não acontecer. Mas você vê até que, em algum momento, né, houve esse espelhamento, né, olha que absurdo, né, cara, nesse sentido também. E eu acho que, do ponto de vista positivo, foi o que você realçou no começo, essa luta pelos direitos civis na década de 60, que é algo muito importante para trazer à tona, né, a gente está falando de um levante popular hoje nos Estados Unidos, você mesmo comentou, não é nem de agora, é 2014, mas que isso ecoa há 40, 50 anos atrás. Né? Os grilhões da segregação, né, racial nos Estados Unidos já tinham sido separados através de muita luta, através de muita resistência, né? Através de Martin Luther King, das grandes passeatas, através de Malcolm X, assassinato no teatro, na hora de começar o discurso, né? Então, eu acho que coisas importantes são importantes serem aprendidas, né, nesse sentido também com os norte-americanos, né, no sentido organizacional, como a gente já falou também dos Panteras Negras, né, acho que a Olimpíada de 82, 86, a gente, para trazer um outro exemplo esportivo, 68. 68, quando faz sentido mesmo o que você está falando, 68, sabe por quê? Porque na década de 70, exatamente em 1970, o Reinaldo, que foi um atacante do Atlético Mineiro, que comemorava com o punho fechado, que era realmente uma alusão ao movimento dos Panteras Negras, né, no mundo, inclusive, ele foi coibido de jogar pela seleção brasileira. Ele era um forte candidato a fazer realmente time de ataque com o Pelé, né? Mas a ditadura não deixou o Reinaldo ir, né? E depois de muitos anos ele vai dizer isso. Então, um outro cenário também para poder ilustrar nossa conversa. Mas eu não sei, em termos voltados para o tênis, né, Pedro? A gente falou muito dos jogadores também, a gente fala muito das irmãs Williams, né? Quando eu comecei a jogar tênis, a gente tinha duas figuras negras na década de 90. Um era o Malivai Washington, que ele fez final com o Richard Krajicek, acho que em 96 de Wimbledon. Foi 11 do mundo, se não me engano. Jogou bem, lógico, né? Para chegar na final de Wimbledon. E a Chanda Rubin, né? Que também teve um ranking muito bom entre as 20 melhores do mundo ali.
E realmente, quando você vai pro... E lógico, né? A gente não pode deixar de comentar que Arthur Ashe e Yannick Noah são lendas do tênis negro, né? Mundial, né? Você pega a história do Arthur Ashe, você até arrepia, que foi um cara que saiu do qualifying do US Open e se torna campeão em 68, né? Hoje o maior estádio, acho ainda que é o maior estádio do mundo, né? Que é o Arthur Ashe Stadium, tem 28 mil pessoas, né? Então, também foi um grande ativista aí pela luta dos direitos humanos, alguém que eu até escrevi a respeito sobre em artigos para o IFBT, é formidável, né? E o Yannick Noah, sem dúvida, outro grande jogador nesse sentido também, né? Que, inclusive, treinou com o Jorge Deniot, né? Que foi... o Yannick Noah, ele tinha parte da família numa região da África, se não me engano... Bom, me perdi, não sei exatamente que região, né? E parte da família na França. O Yannick Quando... Noah a família era do Camarões. Camarões, né? E exatamente. Então o Jorge Daniel conseguiu, ali numa clínica que ele foi fazer na África, realmente fazer essa proposta para o Yannick Noah. Aí diz a lenda, reza a lenda, né, que deram um cabo de vassoura para o Yannick Noah para jogar, deram uma bola, e ele começou a jogar e não errava mais. Né? E o Jorge Daniel, vendo isso, falou, tem que trazer esse menino para a França. Né? Lá ele vai ter chance de se desenvolver. Ô, Denis, eu queria aproveitar esse gancho aí que a gente voltou a falar de tênis. E aí, bom, igual eu comentei com você mais cedo, enquanto a gente preparava essa live, hoje a gente tem no top 100, para o pessoal que não tá, que tá assistindo aí, que não é muito do tênis, a gente tem o ranking mundial e ranking de simples e de duplas, e tem a listagem, conforme você vai jogando os torneios, você vai pontuando e vai subindo e descendo no ranking. Hoje, tanto na ATP, que é o ranking masculino, quanto na WTA, que é o feminino, a gente tem 7 homens e 7 mulheres no top 100. Como você enxerga essa questão da representatividade ou da falta de representatividade dos negros jogando tênis em escala mundial, assim? Então, você sabe que se a gente for pensar, principalmente no campo do... agora, essa reflexão me foi bem rápida, mas se a gente for pensar realmente na quantidade de jogadores negros, a gente pode se assustar nesse sentido, sim, né? Visto que a população negra é imensa, né? Agora, se você for pensar do ponto de vista da qualidade, a gente vai ter jogadores muito, muito importantes que são frutos de um sistema organizado, né? Não são frutos do acaso, que a gente pode citar o Monfils, pode citar o Tsonga, a gente pode citar num cenário que às vezes está bem, às vezes não está tão bem, que é o Dustin Brown, depende da temporada de torneios que ele faz, principalmente nas quadras rápidas, né, na grama principalmente. A gente vai conseguir trazer esses jogadores que não são muitos, mas pela qualidade, né? O Tiafoe, que também é uma figura bastante interessante, né? Recente também. A gente pode falar do Kyrgios, se a gente for, né? Porque o Kyrgios é negro, não adianta, né? É isso. Então, pela qualidade dos jogadores, a gente tem um perfil muito interessante, no feminino mais ainda, né? Com as irmãs Williams, com a Sloane Stevens, agora me fugiu a memória. Madison Keys, Coco Gauff, exatamente. Félix Aliassime, do Canadá, o que o Eric Índio lembrou bem pra caramba aqui agora. Então, mas isso, cara, não, até aqui no Brasil, né? O Thiago Monteiro, né? Thiago Monteiro, perfeita lembrança. A gente não poderia esquecer o Thiago Monteiro, cara. Sem esquecer. É o número 1 do Brasil hoje. Número 1 do Brasil hoje é um cara negro, né? Exatamente, exatamente. Então, essa é uma condição muito importante, assim, de ser ressaltada, né? Agora, se você vai, por exemplo, eu estava conversando esses dias com o Thiago Leivas, né? E ele contou como, por exemplo, o Alex de Minaur, que também hoje, ele não é australiano, né? Ele é de origem espanhola.
e ele se formou até 12, 13 anos na Espanha, mas depois a família passou por dificuldades. A Federação Espanhola decidiu não ajudá-lo, né? Porque ele não foi um prodígio logo de início, assim, né? E a Federação Australiana decidiu investir no Alex de Minaur, né? E hoje ele joga pela Austrália, né? Essa é a questão. Se você olha esses jogadores que a gente falou, todos eles vieram de condições estruturadas muito sérias, muito sérias. A gente pega um Félix Seracini, um Kyrgios, né, de federações, organizações muito competentes ali para poder fazer esse trabalho de formação, né, onde a exclusão desses meninos num processo de treinamento certamente não vai se dar pela cor da pele dele, nem vai se dar pelo fato do pai dele conseguir pagar mensalidade ou não. Tá? Porque ali você tem estruturas regulatórias, Estado, né? e também iniciativa privada, que vão garantir esse acesso esportivo para o menino, seja ele de qual raça for. Né? Então é isso que a gente vê. Né? Essa é a questão. No Brasil a gente não tem isso. A gente vê um Fabiano de Paula jogando do jeito que dava, né? Ganhou do Karlovic, não sei, ganhou tanta gente boa aí. O Fabiano de Paula foi 200 e pouco do mundo, 300 do mundo, não tenho certeza, que hoje trabalha na Tênis Root. Saiu da Rocinha, ninguém fala. É uma história muito bonita também, e ninguém fala desse jogador. Então o problema do Brasil é sempre o acaso, é sempre alguém que, é o que eu falo, é a questão do pegador de bola. É o rico que tem que estender a mão, porque não tem processo, não tem política pública esportiva, né? E aí, de alguma maneira, na sorte, no acaso, na força de vontade, na improbabilidade, esse cara vai sair e vai jogar. Né? E normalmente, quando ele vai jogar, ele dificilmente ele vai conseguir galgar as melhores posições. Dificilmente. Né? Porque vão ter problemas estruturais de um processo assistemático da formação dele, que só a vontade não vai conseguir fazer com que ele atinja os melhores postos, né? A gente sabe que formação de jogador tem preço. Tem preço. Eu converso com meus amigos do Instituto do Tênis, que é financiado pelo Jorge Paulino, e tem preço, cara. Né? Você formar um jogador de tênis não é barato, nem um pouco. Né? Então, isso tem que vir realmente através de uma instituição, e no caso do Brasil, como que é? Famílias extremamente ricas que vão bancar a formação desse jogador. Eu estou cansado de atender jogadores assim, meninos que não têm um mínimo talento, a mínima força de vontade, né? Mas de tanto o jogador, tanto a família insistir, né? Que vai para COSAT, vai para fazer gira não sei aonde, vai fazer treinamento não sei o quê, faz clínica de biomecânica. O menino, de alguma maneira, lá pelas tantas, no tranco e barranco, ele consegue fazer um ponto na ATP. A família gasta 2 milhões de reais na carreira do menino, um monte de recurso, um monte de tempo, o cara é ruim, o nego é ruim, né? E a família não enxerga isso, que o amor é cego, né? E o cara não vai. Agora você põe esse recurso no lugar certo, né? No programa de massificação para o tênis, né? No programa de formação geral para jogadores que têm realmente potencial, aí realmente a gente pode fazer alguma coisa. Daqui a pouco a gente vai cair, Pedro. Como é que você enxerga esse trabalho de massificação que está sendo iniciado aí pelo Instituto Tênis e pela Tênis Root? Você acha que é uma saída ou, querendo ou não, depende ainda de dinheiro de empresário, não é uma coisa governamental? Você acha que é uma possibilidade da gente massificar e conseguir ter frutos no tênis a partir disso? Pedro, vou falar para você bem sinceramente que eu não tenho rabo preso com ninguém, né? Quando o Brad Gilbert veio para o Brasil em 2009, ele quase saiu correndo daqui, né? Porque deu no meio da palestra, eu já dei uma invertida nele, né? Que já acabou ali. Ali que eu comecei já a ficar mal visto no cenário do tênis brasileiro, né? Ele começou a enrolar dentro da palestra, eu levantei a mão e fiz uma pergunta. Pô, Brad Gilbert, o tema da palestra é treinamento tático, né? Proposta de treinamento tático para jogadores de competição. O que você está fazendo é jogando 21 com os caras. Tipo, cadê o método, cara? Cadê a aula? Cadê o sistema, né? Então eu não tenho represa com ninguém, seja confederação, seja qualquer instituição. E eu vou te falar a verdade, a primeira coisa que tem que acontecer no país é o impeachment do Bolsonaro.
A gente vai poder falar alguma coisa só a partir desse cenário. Não tem o Ministério do Esporte, cara. Acabou o Ministério do Esporte. Acabou o Bolsa Atleta. Não tem o Ministro da Saúde, cara. Estamos vivendo uma situação caótica, situação ridícula, né? Mas fora isso, fora todo esse cenário horrível, né? Pré-apocalíptico, eu vou dizer que realmente eu concordo muito com essa proposta do IT e da Tênis Útil. Eu vejo com muito bons olhos. Eu vejo que a ajuda governamental vai ser bem-vinda, sim, mas pelo que eu tenho visto pelos apoios que as duas instituições estão fazendo, estão se organizando, elas vão conseguir fazer até um cenário independente, para dizer a verdade. Essa maneira que eu penso. E da minha parte, toda a ajuda que eles precisarem, com certeza eu vou estar pronto para poder ajudar também. Eu vejo isso de uma maneira muito positiva. O Brasil precisa disso. O Brasil não pode ter só um instituto do tênis, né? Não pode ter só um centro de treinamento isolado, né? Vai ter que ter 15, 20, né? Para fazer o que o Larry fez com o Google, é uma coisa que é de outro mundo. É uma coisa tão excepcional o que aconteceu ali. É tão milagroso o que aconteceu, né? Óbvio que sem negligenciar o trabalho dos dois, foi uma coisa fantástica. Eu pude encontrar o Larry já 2 vezes de perto e falar com ele, conversar com ele. Realmente você vê que os treinadores brasileiros, uma parte dos treinadores brasileiros são extremamente diferenciados. A gente tem uma casta de treinadores brasileiros, é só ver no nosso grupo do IFBT, nosso grupo de WhatsApp, de troca de informação e partilhamento, que tem muita gente boa, cara. Tem muita gente que foi para fora, voltou, muita gente que está lá ainda, tá na Europa e foi buscar conhecimento, tem muita gente estudiosa, tem muita gente fazendo excelentes trabalhos, infelizmente, em estruturas ruins. E as estruturas boas no Brasil, elas comportam meia dúzia de profissionais, 10 profissionais, né? A gente vê o caso do IT, que tem uma estrutura ótima, né? Ótimos treinadores, mas é para pouca gente, né? A gente vê uma Hípica hoje que está se reformulando com bons treinadores, e ela faz até um programa de militante. Eu tenho até minha aluna que entrou aqui, a Giovana Ferreira, foi campeã paulista de 12, campeã paulista de 14, sabe? Tem um potencial incrível. Hoje é militante da Hípica, uma jogadora negra, uma jogadora de família humilde, né? E não teria condição realmente de estar associada a essa e estar com ótimos treinadores, com o Ricardo Sija, com o Renato Colasso, Xuxa, com o Serginho Alcântara. Então, gente muito boa, que inclusive é do nosso meio de formação, né? Que hoje está conseguindo transpor alguns cenários, né? Óbvio que tudo isso é muito pouco, né? Isso tudo é de fato algo que precisa ser exponencializado. Formar jogador não é uma tarefa muito fácil, não existe uma fórmula, mas você tem parâmetros para ser respeitados ali, né? Pedrão, nós vamos cair, acho que em 1 minuto aí, cara. Vamos encerrar e voltar? A gente faz um fechamento, eu acho. Aí só anotar essa, como é que fala? Tem umas perguntas aí do João. Como você enxergaria a criança que seria capaz de receber algum investimento? Temos grandes nomes aí entrando, hein? João, Valdir. Beleza. Bom, derruba e volta, então? Beleza. Bom, beleza, pessoal. A gente volta daqui a pouco, eu respondo as perguntas, tá? A gente vai seguir aí. Um grande abraço, moçada. Vou salvar a live no Instagram TV também. 20 segundos, deixa eu encerrar aqui já. Beleza.